O flashback do Brook acabou e ele gerou mais perguntas do que respostas. Mas a maior delas para mim com certeza é: como a sua fruta funciona? Porque a Yomi Yomi no Mi sempre foi rodeada de mistérios. Um poder capaz de trazer alguém de volta à vida. O Brook é um homem em ressurreição, afinal. Mas o curioso é que em seu último flashback, ele morre. No mínimo, metaforicamente. O choque em ver a morte do rei Ruben pelas mãos da própria filha que ele assumiu e criou com todo carinho, o choque em ter a sua vida encerrada pelo mesmo ataque que lhe foi ensinado pela mãe da Shuri Kandele e depois passado para a princesa pelas suas próprias mãos. Uma lâmina que atravessou completamente seu crânio e saiu ensanguentada do outro lado. Além dos sintomas físicos, os emocionais são impossíveis de ignorar. Em seus últimos momentos, ele lembra do homem que tanto amou e sentiu gratidão, mas com um tom de arrependimento. Ele pede perdão e solta sua lâmina, arrasado por não poder evitar um destino que claramente era muito maior que as suas capacidades. Mas por um milagre da fruta ou do acaso, ele sobrevive. Recebe atendimento médico e até corta as explicações para descobrir logo o que houve enquanto estava desmaiado. E justamente o seu fim tão gráfico levantou tantas perguntas. Ele já tinha comido a fruta da ressurreição? Ela entrou em ação e ele não se lembrava? Ele pode morrer mais vezes? E algo ainda mais tenebroso a se pensar. Caso um personagem como o Barba Negra descobrisse do potencial dessa fruta, essa não seria a adição perfeita a seu arsenal de poderes insanos? Dependendo do limite desses poderes, se é que eles existem, e as limitações da sua própria fruta, a capacidade de ressuscitar depois de um golpe fatal, não importa o dano que seu corpo tenha sofrido, é simplesmente lendária. Hoje eu quero destrinchar tudo o que sabemos sobre a fruta do Brook e como por trás da escrita de One Piece podemos realmente entender se ele vai morrer de novo ou não, e até onde os limites do seu poder vão se expandir para além desse arco, capaz até de ser a peça do quebra-cabeça que falta para libertar a princesa Shuri das garras de Mu. Fala galera, Chapéu Espalha aqui, eu sou o Derek, e se você puder deixar o like e se inscrever, ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A Yomi Yomi no Mi é uma referência direta a Yomigaeru, o termo usado em japonês para ressurreição, reanimação, renascer e por aí vai. Mas esse termo vem de Yomi no Kuni, o submundo ou terra dos mortos em japonês, que, baseado no texto antigo Kojiki, é para onde as almas dos mortos vão. Então você junta o termo Yomi e Kaeru, que significa voltar, e eis que temos a principal referência para a Yomi Yomi no Mi. Também vale explicar o seu formato, circular no topo e com 4 protuberâncias na parte inferior. Acredite se quiser, a ideia é reproduzir um crânio estilizado, o que é bem temático. No capítulo 443, o Brook recapitula a ativação da sua fruta, como ele morreu e, principalmente, como ressuscitou. Ele descreve brevemente que era um pirata que havia comido uma fruta do diabo. No entanto, que até aquele momento não havia lhe garantido nenhuma habilidade. Na verdade, ele só não conseguia mais nadar. Mas quando ele morreu, naquele incidente com veneno, que observamos com mais detalhes em seu flashback no fim de Thriller Bark, a gente tem a grande pista para o que acontece quando o poder da fruta é ativado. A sua alma deixa o corpo, mas tem a chance de voltar. Isso se relaciona diretamente com o conceito japonês do Yomi no Kuni, a Terra dos Mortos. E, em One Piece, usa a estilização da Hitodama, essa bolinha de fogo que representa as almas. Pois bem, o Brook é um esqueleto porque quando ainda era uma Hitodama, ele se perdeu por um ano inteiro do seu corpo, vagando pelo Florian Triangle sem conseguir achar ele justamente por causa da névoa. Como resultado, o seu corpo biológico se decompôs até sobrarem só os ossos e o afro. E eu acredito que essa é uma grande pista, porque por mais que fique como uma piada só ter sobrado os ossos e o afro, a verdade é que isso tem um certo embasamento científico. O cabelo, composto majoritariamente de queratina, uma proteína hiperdurável, geralmente demora mais a se decompor do que o resto dos tecidos, mesmo naquelas condições.
No entanto, no momento em que o couro cabeludo também se esvaísse pela passagem do tempo, o cabelo normalmente cairia, mas como o afro é um estilo de cabelo diferenciado, teria uma chance maior dele ainda estar preso ao crânio, mesmo depois de tanto tempo, justamente porque são vários fios entrelaçados que se sustentam entre si. Agora, voltando aos últimos capítulos, sabemos que o estado mental do Brook foi de completo choque ao se deparar com a cena na sala do trono de Hesperia. A espiral com seu rosto no centro representou descrença, confusão, quase uma alucinação com tudo o que estava acontecendo. Mas a hipótese que o Brook já tinha comido a fruta e por isso sobreviveu ao golpe da Shuri, na verdade tendo morrido e depois ressuscitado, parece ficar enfraquecida. Ele acorda acreditando que tudo foi um sonho, mas em nenhum momento comenta e nem se lembra de ter se transformado em uma alma vagante e retornado ao seu corpo. Inclusive, no Florian Triangle, mesmo com seu corpo completamente decomposto, ele pôde retornar à vida com relativa normalidade. Até dor o Brook pode sentir mesmo sem as terminações nervosas, o que mostra que ele recuperou várias das funções biológicas do corpo, mesmo já estando morto. E pra mim, essa é a principal pista que cancela a ideia que o Brook teria consumido a Yomi Yomi no Mi antes de, entre aspas, morrer em Hesperia. Ao recobrar a consciência no capítulo 1186, ele simplesmente se estressa tanto ao ouvir o resultado da batalha que seu ferimento abre e ele começa a sangrar de novo pelo crânio. Além disso, ele simplesmente não lembra ou não comenta em momento nenhum o tempo que ele estaria flutuando por aí como alma até se reconectar ao seu corpo original. A única coisa que explicaria esse lapso de memória seria o baque emocional por todo o evento, mas mesmo assim, acredito que existe uma consciência narrativa do Oda que aponte para o outro lado. Ele simplesmente não morreu. Uma referência clara a Phineas Gage e outros exemplos médicos históricos da capacidade humana de sobreviver aos mais absurdos ferimentos. Por último, precisamos entender que a fruta da ressurreição vai muito além disso. De Thriller Bark para cá, muito foi revelado em relação à origem e à função das Akuma no Mi. E a do Brook, provavelmente, é uma das que mais ganhou em significado e potencial. Para começar, ele adquiriu a capacidade de projetar sua alma para fora do corpo, como vimos pela primeira vez no capítulo 629. Mas o mais interessante certamente envolve como ele é capaz de controlar o elemento da água em forma de gelo, por vezes imbuindo a sua lâmina, a Soul Solid. Tudo é uma grande referência ao submundo gelado do imaginário japonês. Mas as suas aplicações práticas parecem perfeitas para culminar agora em Elbaf, tentando finalmente libertar a princesa Shuri de décadas de controle dos poderes sombrios de Imu. No capítulo 646, observamos ele pela primeira vez aliar o gelo à sua esgrima. Já no capítulo 848, vimos que ele se tornou capaz de usar a presença da sua alma aliada à música para desarmar completamente os poderes da Soul no Mi da Big Mom, contida nos Homies, e isso se alia exatamente a um discurso que o Brook sempre faz. A música mexe com a alma. Por ser o músico do bando, já ter morrido, carregar esses poderes únicos da fruta e ainda ser um grande espadachim, acredito que já sabemos para onde estamos indo. Atualmente, a princesa Shuri está presa num bloco de gelo criado pelo Ragnir, que a está impedindo de lutar como aliada de Mu e ao mesmo tempo a deixando em um estado de suspensão. Também sabemos que no último capítulo, depois de toda a emoção do flashback, o Brook resolveu pedir ajuda ao Chapéu de Palha para salvar a princesa. Acompanhando Elbaf, está claro o caminho que vamos tomar agora na história. A Gunko/Princesa Shuri é inspirada em uma personagem da famosa série japonesa chamada Anpan-Man, em especial na personagem Ro Pana. Aliada à sua heterocromia, vermelha e azul, assim como a Ro Pana, podemos interpretar que ela tem um lado do bem, Princesa Shuri, e outro lado sombrio, Gunko. Mas mesmo como Gunko, ela já disse que a sua música favorita é New World, do Soul King. Como nosso músico Brook sempre diz, a música mexe com a alma e seu novo maior desafio vai ser, através da música e dos poderes da alma, resgatar aquilo que está oculto por trás de décadas da dominação maligna do Pacto do Abismo.
libertar a verdadeira alma da Shuri, que foi perdida há tantos anos em Hesperia. Assim como já vimos o Chopper usar seus poderes para, de uma maneira bem diferente, restaurar a humanidade dos gigantes possuídos pelo Dome Reverse, é possível que o Brook acesse a habilidade da sua fruta, que seriam capazes de combater o abismo. E sabendo que esses frutos vieram também do Reino Antigo, faz sentido que eles sejam um tipo de contra-ataque natural a um poder de Mu, que era o principal rival dessa guerra do passado. E conhecendo a relação do Brook com a Shuri e a profundidade que ela tem, parece perfeito demais ela estar presa no gelo, esperando para ser resgatada. Tudo em Elbaf levou até esse momento, e quanto mais entendemos os poderes do nosso músico e a sua história, mais faz sentido que a culminação das técnicas da sua fruta seja para libertar uma alma atormentada pelo maior vilão da obra até hoje, a tão amada filha do seu grande irmão e da sua mestra, Candele e Ruben, a princesa Shuri. Mas me digam vocês, faz sentido esse caminho? Comentem o que acharam, deixem o like, se inscrevam e até a próxima!